aquela continuação que talvez não fosse necessária, mas que no fim ficou legal. E aí, pessoal, espero que estejam bem. Pitaco cinematográfico, Gladiador 2, ou Gladiator 2, continuação daquele clássico impactante do ano 2000, e que eu, como disse, eu achava que já era um filme completo, que não precisava de uma continuação, mas que fizeram e ficou uma continuação legal. E assim, continuação é uma continuação sem o protagonista e o antagonista do primeiro, né? Desenvolvendo um personagem secundário do original. Então eu diria que é meio que uma continuação e meio que um spin-off desse universo do Gladiador. Porque vai ter alguns elementos de continuação, sim, também. E a história vai continuar a história do Lúcius, que era o sobrinho do imperador Commodus, filho da Lucila, que era um antigo amor do nosso protagonista do filme original, o Maximus. Só para contextualizar, relembrando do Gladiador original. Filme de 2000, eu tinha 19 anos na época do lançamento, era um tempo em que levava-se alguns meses entre o lançamento do cinema até estar disponível no DVD, então eu gostava de ir no cinema, eu vi algumas vezes no cinema, nem lembro quantas, mas foi um filme que me empolgou desde a hora que eu vi o primeiro trailer, e o filme superou minhas expectativas, e até hoje, com meu olhar mais adulto, eu acho um grande filme, uma superprodução, com os seus exageros e tudo mais, mas é uma história apaixonante da história de vingança e redenção do Maximus. E o Maximus é o grande destaque do filme, né? Que eu diria que personifica um macho alfa sensível, que ele é um homem forte, poderoso, que resolve as coisas no braço, se necessário for, mas ele é movido por amor e o sentimento do luto e a vingança pela maldade que o imperador mandou fazer contra a família dele. E o novo filme surpreende no desenvolvimento do Lúcius, que passou a ser conhecido como Ramo, será explicado levemente o que aconteceu, e confesso que superou minhas expectativas, que embora guarde semelhanças com o original, a narrativa é meio parecida às trajetórias dos dois personagens, o Maximus e o Lúcius, mas a história vai tomar seus próprios rumos, vai contar uma história nova aqui, não vai ser simplesmente aquela trajetória que a gente viu do Maximus. E uma dica importante, não vá ao cinema esperando que Gladiador vai ser uma aula de história. Eu falo com um certo conhecimento de causa, já fiz faculdade de história por alguns semestres, entendo um pouco do processo. Então, a gente vai ser um filme de entretenimento com muitos anacronismos. Quer um exemplo? Logo na primeira cena, mostra o Rano ali numa situação romântica com a esposa dele, aquelas juras de amor e tudo mais. E isso eu posso dizer para vocês que, embora não pareça, a gente pensa, o amor sempre foi igual. Eu aprendi que não, felizmente, graças aos ensinamentos da grande sexóloga Regina Navarro Lins, que o amor se apresenta diferente em cada momento histórico. Então esse tipo de amor romântico foi uma criação do século XIX. Recomendo para quem quer saber mais sobre isso e ler a história do amor da Regina Navarro Lins. Mas esse é um dos pontos. Outro ponto de anacronismo histórico, as batalhas. Não é nem histórico, aí seria de como são desenvolvidas as batalhas. No cinema, em geral, sempre as batalhas é todo mundo partindo com a espada para cima do outro, tanto atacante, defensor, sempre que na vida real todo mundo é mais precavido, né? As pessoas não estão lá lutando de peito aberto para morrer, não é isso é no desespero. No geral, uma batalha, as pessoas são cautelosas, um lado avançando, o outro tentando se proteger, é assim que se desenvolve uma dinâmica de batalha. Mas cinema é espetáculo, então todo mundo vai lá, peito aberto, espada, e o general que lidera, que é o melhor de todos os lutadores. Coisas que, ok, não são assim, mas a gente aceita. Cinema, espetáculo e tá tudo bem. E uma cena que talvez gere mais questões de será que era assim mesmo, é a Batalha Naval do Coliseu. Então eu digo, já li que sim, existiram batalhas navais no Coliseu, eles enchiam de água, colocavam batalhas de barcos, essa parte é verídica, mas aí aquele monte de tubarão branco na água, não sei nem se os romanos sabiam onde tinha tubarão branco para pescar aquele monte de tubarão branco e pôr tudo no Coliseu. Enfim, isso é mero entretenimento, deixem-se levar pelo entretenimento. Quer aprender história, vai ler livro de história, ver documentários que são melhores. Gladiador tem um panorama histórico, e é isso.
mas sobre a trajetória de Gladiador 2. O filme começa numa batalha entre os romanos e os númidas, para os quais o Rano está lutando, e essa batalha termina de forma trágica para ele. Além da derrota na batalha, ele ser ferido, capturado e tornado escravo, a esposa dele é morta pelo general Acácius, líder dessa batalha. E, vejam só, o general Acácius casou-se com a mãe do Rano, o Lúcius, né? E isso já mostra os conflitos que virão a partir daí, mesmo o Lúcius tendo perdido o contato com a mãe quando fugiu, e fazia 16 anos que ele não via a mãe e até renegava a existência da mãe. Mas é a base dos conflitos que vão guiar esse filme. Agora, sobre a parte do produção de filme, é um espetáculo visual, técnico, como das grandes produções hollywoodianas, que mostra que não basta só ter dinheiro para realizar o filme, precisa de qualidade, bons profissionais envolvidos. Aqui o mestre do filme, o Ridley Scott, aos 86 anos, mostrando que está muito bem em forma para liderar uma produção dessas, que tem fotografia, som, figurino, design de produção, tudo muito, mas muito bem feito mesmo. O top da linha de montagem de como se faz uma grande produção. Algumas coisas são muito parecidas com o do Gladiador original, que tinha que ser feito. Por exemplo, o Coliseu tem que ser o mesmo Coliseu daquele Gladiador, né? Aquele Coliseu da maneira que foi criado tem que ser refeito aqui, porque é o mesmo 16 anos depois. Mas ele consegue criar coisas novas a partir daí, cria algumas diferenças nas batalhas, a batalha aquática, por exemplo, ele cria novas coisas a partir daquele material original. Quanto às atuações, o protagonista, o Paul Mescal, é um bom ator e consegue colocar algo novo no novo Gladiador, que seria a insegurança desse personagem. Enquanto o Maximus, ele não tinha isso, ele só estava motivado pela vingança e sabia que ele ia conseguir, conhecia sua força, seu potencial, o Rano, o Lúcius, ele tem dúvida se ele é forte o suficiente, se ele conseguiria atingir seus propósitos. Junto a ele no elenco está o Pedro Pascal, que eu adoro como ator e acho que ele consegue desde o começo mostrar a ambiguidade do personagem dele, que aparentemente parece ser o vilão assim na primeira cena, mas logo em seguida mostra que não é bem assim. Ele é um vilão para os povos que os romanos conquistam, mas um herói para os romanos. A Connie Nielsen retomando o papel de Lucila, tá ok, tá reprisando aquele papel, nada demais, mas não compromete também. E o destaque fica para o Denzel Washington, que rouba cenas e dá peso ao filme com a sua atuação, como sempre, de alto padrão. O personagem dele é um cara muito enigmático, poderoso, mas que sabe fazer o jogo político partindo de uma posição de inferioridade, tornando muito interessante esse personagem. Quanto ao Oscar, como grande produção de grande orçamento, ele provavelmente vai ser um dos filmes com mais indicações no próximo Oscar. Alguns técnicos são quase certos que ele vai ser indicado e com boa chance de vencer nas seguintes categorias: som, figurino, efeitos visuais e edição. Gladiador 2 é um bom filme. Não era essencial, mas soube justificar a sua existência. É entretenimento de qualidade, com bons personagens, ritmo envolvente ao longo das suas mais de 2 horas e um espetáculo visual digno das grandes produções de Hollywood. Nota 7. É isso aí, pessoal. Como sempre, agradeço por curtidas, comentários, compartilhamentos e ficamos por aqui. Um abraço.